Olá, hoje nós vamos para o Salmo 119. 119 na versão grega, 120 na versão hebraica. O Salmo 119, ele abre uma sequência de salmos maravilhosa. Nós vamos agora ler 15 salmos, do Salmo 119 ao Salmo 133. Esse conjunto de salmos, ele é chamado Salmo de subida ou Cântico de subida, Cântico das peregrinações, Salmos graduais ou Salmos dos degraus. É muito interessante isso. É por isso, gente, que é importante estudar os salmos. O salmo não pode ser só lido assim, ai que lindo isso, ai que lindo, não. O salmo tem uma estrutura maravilhosa e uma profundidade teológica muito grande. Então preste atenção. A partir de agora a gente abre uma sequência de salmos, do Salmo 119 a 133, chamado Cânticos de subida, Cânticos de peregrinação, salmos graduais, salmos de degrau. Eu vou te explicar tudo daqui a pouquinho. Mas é importante lembrar que esses salmos eram cantados nas peregrinações que o povo fazia enquanto estava subindo para Jerusalém, nas grandes festas, principalmente naquelas grandes festas, Páscoa, Pentecostes, e tenda, né? A festa das tendas, de Sukkot, né? E é o seguinte, enquanto o povo peregrinava, subindo para Jerusalém. Por que a gente fala subir para Jerusalém? Porque Jerusalém está num Monte Sião, né? No Monte Sião. Então ela está numa montanha. Então a gente sempre fala, subiremos a Jerusalém, vamos subir a Jerusalém. Então, enquanto o povo subia para Jerusalém, eles iam cantando esses salmos, os salmos da peregrinação, os salmos de subida, né? Salmos graduais. Então é interessante lembrar que eram os salmos que geralmente eram usados nas peregrinações, né? Você imagina, quando você vai fazer uma peregrinação, uma excursão, você está lá dentro do ônibus, vai cantando, é isso, cantando até chegar no lugar, né? Vamos a Aparecida. Aí enquanto está indo para Aparecida, alguém pega o violão e começa a cantar, canta um canto desse, canta outro canto daquele, e eles faziam isso. Enquanto eles estavam subindo para Jerusalém, eles iam cantando esses salmos. São salmos muito bonitos e geralmente são salmos de louvor, Então, nós vamos acompanhar a partir de agora esses 15 salmos, tá bom? Vamos lá, gente? Dá um like no vídeo aqui, isso, dá um like no vídeo, deu um like? Ótimo, obrigado. Agora você se inscreve no canal. Não se inscreveu ainda? Se inscreva. Já se inscreveu? Obrigado. Tem mais uma coisa que eu queria pedir, encontre com as pessoas, fale para as pessoas assim, vamos lá ler a Bíblia inteira, ler estudando e estudar a Bíblia lendo? Então vai lá, fala do canal para que eles possam se inscrever. Vamos lá? Nós vamos ler o Salmo 119 e depois eu vou explicar direitinho o que é os famosos salmos graduais ou os famosos salmos de peregrinação. Eu vou explicar direitinho, tá bom? Vamos lá, vamos ler então Salmo 119. É um salmo bem curtinho, viu? É o começo dos salmos dos cânticos de subida, cântico de peregrinação. Salmo 119, cântico das peregrinações. Na hora da tribulação, clamei ao Senhor e Ele me atendeu. Senhor, livrai minha alma dos lábios mentirosos e da língua pérfida. Que ganharás? Qual o teu proveito, ó língua pérfida? Flechas agudas de guerreiro, carvões ardentes de giesta. Ai de mim por habitar em Mozoque e viver em meio às tendas de Cedar. Por muito tempo minha alma tem vivido com aqueles que detestam a paz. Só quero a paz, mas quando dela lhes falo, eles se dispõem para a guerra. Muito bem, é um salmo curtinho, e eu quero lembrar você, esse salmo na verdade é uma lamentação, mas uma lamentação de alguém que confia em Deus. É uma lamentação que lembra que
somos perseguidos, temos os inimigos da nossa fé, mas nós confiamos em Deus, né? Mas é um salmo que faz parte daquele conjunto de 15 salmos chamado da subida, cânticos de subida, cânticos de peregrinações. Vamos lá. Então eu quero explicar isso para você. Agora nós temos essa sequência de 15 salmos do Salmo 119 ao Salmo 133. Muito bem, quero que você veja no quadro aí como esses salmos são chamados. Veja só, esses salmos, os Salmos 119 a 133, são chamados de Cântico das Peregrinações, ou também Cântico das Subidas, ou também Salmos Graduais, ou Salmo dos Degraus. Isso mesmo. Que é isso? O que é Cântico das Peregrinações, Cântico da Subida? Por quê? Porque enquanto eles subiam para Jerusalém, para as grandes festas, eles iam cantando estes salmos, esse conjunto de 15 salmos. Por isso é chamado Cântico das Peregrinações, porque era feito nas peregrinações, Cântico das Subidas, porque eles estavam subindo para Jerusalém, Salmos Graduais, eu vou te explicar daqui a pouco ou Salmo dos Degraus, porque se referia aí, lembrava os degraus para subir até o templo. Muito bem, deixa eu te explicar. Nas grandes festas havia a obrigação de se ir a Jerusalém, e nas grandes festas, quando eu digo grandes festas, eu estou falando de 3 grandes festas: Páscoa, Pentecostes e tendas, Sukkot, tá bom? Então, nessas 3 grandes festas, havia aquela enorme peregrinação de todo o povo que ia subindo até Jerusalém. Então, você vai fazer uma peregrinação, você não vai ficar conversando fiado na peregrinação, ou ficar gastando seu tempo. E como eu disse para você, geralmente a gente vai rezando, a gente vai fazendo isso, uma espécie de retiro. E eles iam fazendo isso. E eles escolheram 15 salmos que eram chamados os cânticos de subida, salmos de confiança, salmos de louvor, onde eles iam cantando. Então, do Salmo 119 ao Salmo 133 compõem um conjunto de salmos dos cânticos das peregrinações, cânticos de subida, salmos graduais, ou salmos do degrau. Muito bem. Por que salmos graduais? Grado vem de grau e lembra o quê? Degrau. Degrau, na verdade, nada são degraus, significa graus que vão subindo ou vão descendo, graus, né? Graus. Salmos graduais, por quê? Porque esses 15 salmos chamados 15 salmos de subida, 15 salmos de peregrinação, lembravam, preste atenção, os 15 degraus que era preciso subir até alcançar o adro do templo. Olha que interessante, né? Então, como existia 15 degraus até chegar naquele adro do templo, naquele pátio do templo, tinha 15 degraus até chegar no pátio do templo, o que acontecia? Esses 15 degraus eram relacionados com os 15 salmos que se cantavam na peregrinação até Jerusalém. Então veja só, enquanto nós estamos subindo para Jerusalém, a gente está fazendo uma peregrinação. Então a gente vai cantando esses 15 salmos. Enquanto a gente está subindo, a gente está em peregrinação, a gente está subindo, e isto lembra o quê? Quando eu chegar em Jerusalém, eu terei 15 degraus para vencer e chegar até o adro. Então, enquanto eu estou rezando esses 15 salmos, enquanto eu estou cantando esses 15 salmos, é como se eu estivesse subindo os 15 degraus que me levam até o adro do templo para eu louvar o Deus verdadeiro. Tá vendo que interessante? Muito bonito, então. Por isso, então, nós vamos estudar, e a partir de hoje, né, os próximos salmos, Salmo 119 a Salmo 133, lembrando os 15 degraus que nos levam até o adro do templo, os 15 salmos que eram cantados na subida do povo até Jerusalém, nas peregrinações até Jerusalém. Tá bom?
Muito bem, vamos lá. Eu queria lembrar, tem um versículo aqui só para a gente ficar por dentro. Na verdade, o Salmo 119 é um salmo que mostra que, apesar dos inimigos, da perfídia, das línguas mentirosas, eu confio no Senhor. Mas tem um versículo 5. Ai de mim, por habitar em Mozoque e viver em meio às tendas de Cedar. O que é Mozoque e o que é Cedar? É bom a gente lembrar, porque nós já vimos essas duas regiões. Mozoque, nós conhecemos Mozoque lá em Gênesis capítulo 10. Mozoque, gente, é uma região próxima ali ao Mar Negro. Mozoque, bem longe, não tão longe, mas uma região próxima ali ao Mar Negro. E Cedar é uma tribo nômade que fica ali no deserto arábico. O Salmo fala, ai de mim por habitar em Mozoque, ai de me viver no meio das tendas de Cedar, porque está dizendo da distância que tem com o povo escolhido. Então, ai de mim que moro em Mozoque, eu sou uma pessoa que não está aí junto de Deus, no seu templo, adorando o Deus verdadeiro. Ai de mim que moro nas tendas de Cedar, aquelas tendas dos nômades no deserto arábico, ou seja, pessoas que não haviam conhecido o Deus verdadeiro. Então, aqui faz uma referência às pessoas que não tinham e não conheciam o Deus verdadeiro. Então, é como se o Salmo falasse, Deus me livre de ser como aquelas pessoas que não conhecem o Deus verdadeiro. Tá bom? Muito bem. O Salmo é curtinho, nós já começamos a fazer esta subida, nós vamos também fazer como uma subida, né? Nós já hoje pisamos o primeiro degrau, Salmo 119. E assim nós vamos pisar e subir os outros degraus enquanto nós peregrinamos, enquanto nós subimos até Jerusalém. O versículo que vai iluminar o seu coração, porque agora você vai ler, você vai refletir, você vai pensar, você vai rezar, é esse. Versículo 1. Na hora da tribulação, clamei ao Senhor e Ele me atendeu. Na hora da tribulação, clamei ao Senhor e Ele me atendeu. Et crucem Domine, fugit partes adversa, vite teleu de tribiuda, radiges Davide. Aleluia.